em mais um estudo bíblico para a glória de Deus. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 25. Deixa eu só compartilhar aqui. O pessoal estão tudo aguardando lá no grupo o link. Deixa eu. Mateus 25. Mateus 25. Achei. Cadê o link? Achei aqui o link. Vou compartilhar aqui. Pessoal no grupo. Quem está chegando agora, seja bem-vindo, viu? Não esquece de se inscrever no canal. Compartilhando aqui. Seja bem-vindo, quem chegou agora, não esquece de comentar aí, tá certo? Não esquece de comentar. Só para mim saber quem foi que chegou aí. Do estudo bíblico. Compartilhando o link aqui com o pessoal. Deixa eu ver aqui mais. Aline Pereira, fui eu. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Aline. Não esquece de se inscreverem no canal, tá, gente? Deixarem um like aí. Não esqueça, em nome de Jesus. Tô compartilhando aqui. Daqui a pouco eu dou atenção a vocês. Calma aí. Tô compartilhando aqui com o pessoal. Vou chegar aí, calma aí. Nós vamos começar, viu, gente? Tô só compartilhando aqui para que mais pessoas entrem. Cadê? Graça e paz, irmã Maria, seja bem-vinda. Deixa eu compartilhar aqui.
Pessoal, não esquece de deixar o like. Irmã Yara, seja bem-vinda. Estou compartilhando aqui, daqui a pouquinho eu dou atenção a vocês. Glória a Deus. Vamos embora começar o nosso estudo bíblico. Deixa eu abrir aqui o Google Meet. Cadê? Vem cá, abençoado. Cadê tu? Vocês não sabem o que aconteceu. Meu celular, esse aqui, ó. Esse aqui que eu tô gravando, que tem dois. Tem o do projeto e tem o meu pessoal. Esse aqui que eu tô gravando, gente... Ele entrou, deu uma mergulhada na água, vocês acreditam? Bem antes de eu começar a live aqui, ele caiu dentro da água. Foi um milagre de Jesus, viu? De eu conseguir gravar o vídeo aqui. Meu amigo, pense numa luta. E limpei ele todinho. Eu disse, você vai pegar em nome de Jesus. Graças a Deus pegou. Deixa eu só abrir aqui o estudo, o grupo aqui para enviar o do Google Meet pro pessoal que não sabe entrar no YouTube. Pessoal que tá chegando, não esquece, tá bom? Eu coloquei no status, meu pai, deixa eu ver aqui se eu coloquei no status. Coloquei não foi não. Peraí. Pessoal, isso, parabéns, quem deixou o like, é isso mesmo, assim que chegar, deixa o like, que é para o YouTube entender que esse vídeo precisa ser repassado para outras pessoas, que o YouTube tem esse negócio, se não deixar o like, se não se inscrever, ele não envia para outras pessoas não, aí tem que deixar o like, tem que se inscrever, para que outras pessoas sejam abençoadas e edificadas. Seja bem-vinda, irmã Damiana, em nome de Jesus. Estou esperando aqui enviar aqui para o status para a gente começar. Glória a Deus, enviou. Simbora. O Google Meet. Gente, hoje nós iremos estudar Mateus capítulo 25. O que é que você está achando do nosso estudo bíblico? Comenta aí. Estou achando benção, estou aprendendo. Comenta aí, em nome de Jesus. Glória. Glória a Deus nas alturas. Eita, me arrepiei todinho agora. Hoje o mistério vai ser forte, viu? Hoje vai ser forte o mistério. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Quem está com sua Bíblia, comenta aí. Eu estou com minha Bíblia. Eu estou com minha Bíblia. Tem uma frase que diz assim, o gato comeu sua língua, foi? Quando a pessoa não quer falar, né? O gato mordeu sua língua, quando a pessoa não quer falar. Então eu vou perguntar para você, o gato mordeu seu dedo, foi? Você não quer digitar? Eita glória! Vamos lá, Mateus capítulo 25. Senhor, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de aprender contigo, Senhor. Abre o nosso entendimento para que possamos viver preparados, Senhor, com fé e fidelidade. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Parabéns aí que já comentou. Eu estou com minha Bíblia. Quem quiser, eu vou dar esse minutinho agora. Quem quiser agora, tira o print aí. Tira o print aí para você compartilhar nas suas redes sociais, tá certo? Vou aguardar você tirar o print. Vamos lá. Parabéns, sejam bem-vindas. Irmã Maria, irmã Damiana, irmã Kathleen, irmã Yara que está aqui também. A irmã Aline também. Glória a Deus. Quem quiser tirar o print, tira aí o print. Vamos lá, tira o print.
Tirou? Comenta aí, já tirei. É para a gente começar, em nome de Jesus. Pronto. Vamos embora. Mateus capítulo 25. Lembrando que eu primeiro vou ler e aí depois trago a explicação. Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Parabéns, irmã Maria. A irmã Maria já tirou o print. Vamos lá. Mateus capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Versículo 2. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Versículo 3. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas. Versículo 4. Mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Versículo 5. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Versículo 6. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Versículo 7. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Versículo 8. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. Versículo 9. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e compre óleo para vocês. Versículo 10. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Versículo 11. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Versículo 12. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Versículo 13. Portanto, vigiem, pois não sabe o dia nem a hora da volta. Eu vou ler o resto dos versículos todinho e aí eu trago a explicação, tá bom? Versículo 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro. Versículo 15. Dividindo de forma proporcional a capacidade deles, ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. Versículo 16. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. Versículo 17. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Versículo 18. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Versículo 19. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como havia usado o dinheiro. Versículo 20. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir, eu ganhei mais 5. Versículo 21. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Versículo 22. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu os 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. Versículo 23. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Versículo 24. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Versículo 25. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. Lembrando, pessoal que está chegando agora, que eu estou lendo primeiro para depois trazer a explicação. Versículo 26. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei, ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Versículo 28. Em seguida ordenou: tira o dinheiro deste servo e dê ao que tem os 10 de talento. Pois ao que tem, versículo 29, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Versículo 30. Agora lança este servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Versículo 32. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como o pastor
separa as ovelhas dos bodes. Versículo 33. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Versículo 36. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Versículo 37. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vemos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Versículo 39. Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? Versículo 40. E o rei lhe dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Versículo 41. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 42. Pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Era um estrangeiro. Versículo 43. Era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e na prisão e não me visitaram. Versículo 44. Então eles dirão: Senhor, quando vemos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? Versículo 45. Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. Versículo 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Gente, que capítulo forte é esse de Mateus, capítulo 25. No versículo 1 ao versículo 13, a gente vê aqui a parábola, né? As 10 virgens, a necessidade de estar pronto. E o que é que aconteceu? Do versículo 1 ao versículo 13. Lembrando, quem é novato aqui, eu estou olhando para lá porque eu estou falando com o pessoal da plataforma do Google Meet. E o pessoal do Google Meet que está aqui, eu estou olhando para cá porque eu estou falando com o pessoal do YouTube. Então, quando eu olhar para lá, é porque eu estou olhando para o pessoal que está na plataforma do Google Meet comigo. Quando eu olhar para lá, é porque estou falando com o pessoal que está na plataforma do YouTube comigo. Tá certo? Beleza? Tá feito? Então, do versículo 1 ao versículo 13, o que é que aconteceu? E aí 5 eram prudentes e 5 eram consideradas imprudentes ou tolas. E aí quando o noivo chegou, só as prudentes entraram. Só um momentinho, gente. A plataforma Google Meet aqui. Pronto. E aí o que é que acontece? Quando o noivo chegou, só as prudentes entraram para a festa. E o que é que nós aprendemos aqui? Que o azeite, gente, pode representar também estar cheio do Espírito Santo e vivendo em obediência. Mas ter o azeite significa estar preparado. Então não basta conhecer a história aqui. Não basta conhecer essa parábola. É preciso viver preparado todos os dias, gente. Porque não sabemos a hora que Jesus voltará. É como, por exemplo, você está esperando um ônibus para uma viagem bem importante para você. Eu quero profetizar uma viagem do céu na sua vida. Uma viagem abençoada por esses dias. Recebe, vaso, que eu tomo posse daqui também. Então é como estar preparado, né, esperando um ônibus para uma viagem importante. E a gente sabe que quem deixa para arrumar a mala em cima da hora pode acabar perdendo o embarque, pode acabar perdendo o ônibus, ou pode acabar perdendo o voo. Eu pergunto para você, você tem mantido a sua lâmpada acesa, buscando a presença de Deus diariamente? Porque Deus está usando esse estudo bíblico aqui e Ele está te chamando para encher sua vida de azeite hoje. Ele está te chamando para estar preparado. Não viva apenas de experiências passadas. Busque ser cheio agora enquanto é tempo. Amém?
Eu faço igual aquelas não. Ah, o noivo vai demorar para chegar. Tem muita gente que é assim, né? Por exemplo, eu quando eu era adolescente, eu ficava dizendo assim: ah, eu vou só me entregar para Jesus quando estiver bem velhinho, que é o tempo que ele volta. Tem gente que pensa assim, tem gente que pensa assim. Mas aí quando eu cheguei nos 18 a 19 anos, Jesus foi, me resgatou para a presença dele. Então, o que é que acontece? Tem muita gente que é assim. Tem muita gente que deixa para, vou. Não, faça, comece hoje em nome de Jesus. Começa hoje, vaso. Se prepara agora, nesse exato momento. Se prepare, esteja preparado. Eu lembro de uma frase de Billy Graham. Se eu não me engano, foi Billy Graham que disse essa frase. Ele disse: muitos cristãos vão para o inferno com a Bíblia debaixo do braço e cantando aquela música: ó, com cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Tem muita gente dentro de igreja que vai acontecer isso, gente. Porque é muita gente que não está se preparando, é gente que está com essas imprudentes. Estão dentro da igreja, mas não está preparado. Em nome de Jesus, esteja preparado. Do versículo 14 ao versículo 30, o que é que acontece? Aqui a gente vê a questão dos talentos, né? E usando o que Deus nos deu. Mostra um momento que devemos usar aquilo que Deus nos deu. E aí o que é que acontece? Jesus contou a história de um senhor que entregou talentos, vamos dizer assim, dinheiro, a 3 servos. 2 multiplicaram o que receberam. Um, por medo, enterrou o talento e não fez nada. Aí o Senhor foi lá e elogiou os que foram fiéis e repreendeu o servo negligente. E o que é que nós aprendemos aqui? Deus nos deu dons, Deus nos deu habilidades, Deus nos deu oportunidades. E Ele espera que sejamos, gente, bons administradores do que Ele confiou a nós. É isso que Ele espera da gente, que sejamos bons administradores. Quer que eu diga uma verdade para você? Quem é bom administrador é bom em tudo. Todas as áreas a gente precisa ser bons administradores. Sabe por quê? Que se a gente não for bons administradores, vai dar errado. Seja bem-vindo, Almir, não tem problema não. Essa live vai ficar salva, depois você vê a parte que você perdeu. Mas enquanto está aqui, continua aqui. Então Deus nos convida a ser bons administradores. Vou dar um exemplo de uma área, mas isso serve para todas as áreas da nossa vida. Tem gente que é ruim em administrar a vida financeira. Tem gente que ganha um salário e vive com 2. Como assim? É porque um ela ganha e o outro é de dívida. Tem gente que é assim. Tem gente que ganha R$1.000 e vive com 1.800. Por quê? Porque os 800 é só de dívida. Gente, a gente está vendo o rombo que está aí, né? No governo. No governo. A gente está vendo aí. Qual? Dívida de 1 trilhão. 1 trilhão. 1 trilhão dívida. E às vezes você fica. E às vezes a gente tem maneira de dizer, aí, tá vendo? Ó, o governo não está administrando bem, não sei o quê. Mas isso é o reflexo da gente brasileiro. Isso é o reflexo da gente brasileiro. Tem um dados que fala que 79% dos brasileiros estão endividados. Em dívidas. E 21% dos brasileiros não estão em dívida. Eu faço parte desses 21%. Para a glória de Deus. Por quê? Porque muitas vezes não sabe administrar as finanças. Muitas vezes faz o papel do devorador. Não é nem o devorador que faz o papel, é a pessoa que faz o papel do devorador. Não sabe administrar a finança. Gente, eu não estou falando de tipo dívida de um exemplo. De repente aconteceu você descobriu uma doença ou alguma coisa aconteceu assim de repente e você teve que fazer uma dívida para
cobrir algum plano de saúde, algo do tipo. Eu não estou falando disso não, eu estou falando de coisas que muitas das vezes a gente exagera demais. Às vezes a gente só tem condição de comprar algo simples, aí a gente quer comprar algo de rico. Aí o que é que acontece? Entra em dívida. Então saiba administrar. Estou falando de vida financeira aqui, mas isso aqui serve para todas as áreas da nossa vida. Nós não devemos, gente, enterrar os nossos talentos por medo ou por preguiça. É como receber, por exemplo, uma semente. Quem planta e cuida daquela semente, vê o fruto. Mas quem sem plantar, nunca verá resultado. Eu pergunto para você, você tem multiplicado os dons e as oportunidades que Deus colocou em suas mãos? Será que você tem aproveitado a oportunidade, multiplicado os dons? Porque o Espírito Santo te capacita, sabe para quê? Para você frutificar. E eu creio que o Espírito Santo está usando essa palavra aqui e está te capacitando para frutificar. Não despreze o que Deus colocou em você. É tempo de agir com fé e com coragem. Quando a gente vai lá no versículo 31 ao versículo 46, Jesus falou aqui sobre o julgamento final, né? A gente vê a questão do julgamento das nações, o peso do amor prático. E aí Jesus falou sobre o julgamento final, que ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E a diferença, qual é a diferença? A diferença, gente, é o amor prático, que aqui é mostrado. O quê? Alimentar o faminto, visitar o doente, ajudar o necessitado. Aí, aqui vai dizer, fez isso aos pequeninos, fez ao próprio Jesus. Quem fez isso pelo próximo, fez ao próprio Jesus. E o que é que nós aprendemos aqui? É que nossa fé, gente, ela se manifesta em ações. Ações de quê? De amor e de compaixão. Não basta só palavras. É preciso viver a fé de forma prática, ajudando os outros como se estivéssemos ajudando o próprio Cristo. Tem gente que tem desculpa para tudo, para ajudar o próximo. Já reparou isso? Ah, porque eu não tenho um salário fixo. Ah, porque o quê? Eu vou falar por mim. Eu não tenho um salário fixo. Eu não tenho um salário fixo da igreja. Eu não ganho o salário da igreja. Mas a gente, para a glória de Deus, e eu, mesmo sem ter um salário fixo, sem ter salário de igreja, nós, da nossa congregação, nós ajudamos os necessitados toda semana. Toda semana a gente ajuda pessoas que necessitam. Nós ajudamos. E olha que lá na nossa congregação não tem gente rica financeira, mas são pessoas ricas de Deus por dentro. E aí a gente junta essa quantia, junto com as vendas também que eu faço de paçoca, a gente junta tudo e ajuda os necessitados, sem dar desculpa. É como, por exemplo, um espelho. A nossa fé verdadeira se reflete em ações visíveis para quem está ao nosso redor. E eu pergunto para você, você tem vivido uma fé que se vê no amor ao próximo? Será? Vou dizer uma coisa para você. A salvação, ela não vem pelas obras. Você precisa entender isso. Eu sei que Jesus está colocando aqui a questão das obras, né? E dizendo, ó, você que fez pelo próximo, você é como uma ovelha. Você, né, vai vir para o céu junto comigo. E você que não fez pelo próximo, você vai para o inferno. Mas o que é que acontece aqui, gente? Aqui não está dizendo que a salvação vem por obras, não. Tá certo? Mas aqui quer mostrar para nós que quem é salvo faz as obras. É isso que Jesus quer mostrar para nós. A salvação não vem pelas obras. Mas quem é salvo faz obra. Diga glória a Deus. Aleluia. Vou repetir. A salvação, as obras, não salva ninguém. Mas quem é salvo faz obras. Glória a Deus. Eu pergunto, você tem vivido uma fé que se vê no amor ao próximo? Porque Deus está despertando hoje você.
Deus está despertando hoje em você um coração sensível e generoso. Porque Ele vai te ajudar a cuidar de vidas. Ele vai te usar para cuidar de vidas. Ele vai te usar para ser resposta em tempos difíceis na vida das pessoas. Você crê nisso? Então, conclusão. Jesus nos chama a vivermos vigilantes, produtivos e cheios de amor. Mateus capítulo 25 nos mostra que a preparação não é passiva. A preparação é cheia de ação. Como? Mantendo o azeite, multiplicando os talentos e praticando o amor. É cheia de ação. Como? Mantendo o azeite, multiplicando os talentos e praticando o amor. Então devemos viver o quê? Preparado. Porque viver preparado é viver cheio do Espírito Santo, frutificando os dons e amando com atitudes. E eu quero lançar um desafio para você orar assim: Senhor, quero ser prudente, fiel e amoroso. Me ensina a manter o azeite. Me ensina a usar o que tu me deste e a amar de verdade. Diga isso para ele. Diga agora para ele. Diga: Senhor, eu quero ser prudente. Eu quero ser fiel. Eu quero ser amoroso. Diga para ele: me ensina, Senhor, a manter o azeite, a usar o que tu me deste e a amar de verdade. Diga glória a Jesus. Amém. É isso. Deus nos chamou. Volta em nome de Jesus. Voltou a internet. A internet voltou. Então hoje desafio. Pratique um ato de amor. Ajude alguém. Bruno, eu não conheço ninguém que precisa de ajuda. Você pode ajudar alguém fazendo, sabe o quê? Contribuindo no nosso projeto social. Contribuindo. Bruno, eu quero contribuir. Eu tenho um pouquinho aqui. Pode ajudar. Você pode contribuir. Me chama lá no WhatsApp, né? DDD 83 991 36 14 49. DDD 83 991 36 14 49. Você pode ajudar. Você pode ajudar. Você pode praticar hoje um ato de amor. Faça isso em nome de Jesus. Eu não conheço alguém que está precisando de ajuda. Você pode fazer isso hoje, contribuindo para que a gente possa ajudar o próximo. Hoje, pratique um ato de amor. Ajude alguém. Ore por alguém. Perdoe. Isso é um ato de amor. Doe seu tempo também. Doe seu talento também. Doe seu recurso para abençoar alguém. Deixa de ser mão de vaca, como diz o nordestino. Deixa de ser mão amarrada. Usa aquilo que Deus te deu. Glória! Isso aí, irmã Maria. Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado por nos ensinar mais uma vez com a palavra viva e poderosa. Queremos ser como as virgens prudentes, Senhor, mantendo nossa fé acesa. Nós queremos ser como servos fiéis, multiplicando o que recebemos, Pai. Deus, queremos ser como os que amaram o próximo, vendo o Senhor em cada vida que encontramos. Tira de nós, Senhor, toda distração, tira de nós toda negligência, tira de nós todo medo. Senhor, nos dá os olhos abertos e corações prontos, que a encontre vigilantes, produtivos e cheios de amor, Senhor. Pai, aviva-nos, desperta-nos, enche-nos de azeite e de força. Vem, Senhor Jesus, nosso coração, ele é teu, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus. Prepare-se. Amanhã nós iremos estudar Mateus capítulo 26. Nós vamos caminhar aí com Jesus em seus últimos momentos antes da cruz. Então prepare o seu coração. Deus vai falar contigo amanhã mais uma vez. E o nome dele vai ser glorificado. Quem não tirou print, tira aí que eu já vou desligar aqui. Em nome de Jesus a live. Deus continue abençoando vocês que ficaram aqui ou que chegaram.
do estudo, né? Deus abençoe vocês, né? Todos que conseguiram chegar, tanto aqui no YouTube quanto aqui no Google Meet, tá certo? Lembrando, quem chegou da metade para lá, essa live aqui vai ficar salvo, tá bom? E aí você pode assistir em qualquer horário, qualquer lugar, né? E o nome de Deus aí ser glorificado, tá certo? Deus abençoe todos vocês que estiveram conosco até agora, em nome de Jesus. Eu aguardo vocês e aguardo que vocês compartilhem aí o link, o print, e assim o nome de Deus vai ser glorificado, tá certo? Deus abençoe vocês mais e mais, em nome de Jesus. Deus, você, sua casa e toda a sua família. Fica na paz.